Primeiro, eu queria convidar aqui para o palco Suzane Maier. Ela é arquivista e mestre em História pela Unirio e atualmente subgerente de coleções especiais do Arquivo Geral da Cidade. Também Joaquim Marçal. Joaquim é doutor em História Social pelo UFRJ, foi coordenador da Biblioteca Nacional Digital e é um dos curadores do portal Brasiliana Fotográfica. Também convidar o Leandro Souza, que é mestre em Geografia pela UFRJ, especialista em políticas públicas e gerente de cartografia do Instituto Pereira Passos, que é o braço de planejamento urbano da Prefeitura do Rio. Chamar também Andrés Pássaro, professor da FAUFRJ, doutor em arquitetura pela ETSA de Barcelona e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ. E a conversa, então, vai ser mediada pelo Sérgio Burg, que é curador e coordenador da área de fotografia do Instituto Moreira Salles. Tem também mestrado em conservação fotográfica pelo Instituto de Tecnologia de Rochester, Nova York, Estados Unidos. Então, com a palavra o Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Martin. Bem, na parte da tarde nós estamos estruturados em torno de 3 mesas redondas. Particularmente, essa mesa pretende conversar sobre os conteúdos na plataforma Imagine Rio, em relação a hoje já disponibilizado e a possibilidades de ampliação, de acréscimo, também as questões levantadas já hoje mais cedo pelo Bruno Bucalon em relação às lacunas, né, a áreas, né, de documentação ainda não presentes, né, na plataforma, né. E com isso eu penso que a gente poderia talvez fazer uma dinâmica de apresentação e de colocação de cada um aqui na mesa, né? Mas talvez começando com uma reflexão exatamente sobre esse tópico, um pouco da representação da cidade, né, historicamente e contemporaneamente, em sua diversidade e, inclusive, do ponto de vista dos processos sociais e urbanos que conhecemos, né, quer dizer, pela vivência com o espaço urbano hoje, pelo conhecimento histórico e que, eventualmente, né, tem na sua representação cartográfica, iconográfica, uma deficiência de representação, né, e como poderíamos avançar, né, em ampliar, né, e que outros conteúdos poderiam ser sugeridos. Eu queria deixar muito aberto aqui também a cada um essa possibilidade, né. Então, talvez vou começar propondo a Suzane que comece, né. Obrigado. Boa tarde, me chamo Suzane. Eu já fui começar com a autodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, latina, cis, de cabelos castanhos cacheados, vestindo um vestido preto e com um cinto rosé. Muito feliz, né, de estar aqui para a gente estar tocando nesse importante assunto. Eu fui estagiária do Instituto de setembro de 2020 a agosto de 2022. E vai ser super legal, porque estava no núcleo de catalogação, né, com a coordenação da Roberta Zanata, e tive a oportunidade, né, nesse período, de catalogar as imagens do Imagine Rio, né? E aí, para começar a conversa, a gente já tinha conversado, né, sobre os tópicos. Eu queria trazer um breve histórico, né, do Arquivo Geral da Cidade, né, que é o arquivo que eu estou representando aqui hoje, que como subgerente de documentação especial lá. E depois desse breve histórico, falar um pouco dos pontos, né, que a gente está querendo debater aqui. O Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, em 2023, vai completar 130 anos, né? Em 5 de agosto de 1893, o então Arquivo Geral da Prefeitura do Distrito Federal passou a ser uma instância autônoma na estrutura organizacional do Executivo Municipal. Os documentos, né, da Subgerência de Documentação Especial são constituídos pelos seguintes gêneros: iconografia, né, cartografia,
filmográfico, micográfico e sonoro, formado por plantas, fotografias e imagens em movimento, registra de forma significativa as transformações urbanas na cidade e os costumes, as festas populares, os eventos oficiais, as obras e os serviços públicos. O nosso acervo tem as datas limites desde 1865 até 2016, destacando-se as fotografias que alcançam a cifra de mais de 45 mil unidades originais, em positivo ou negativo, né? Este acervo também pode prover, né, o poder público municipal das coleções particulares, abrangendo uma variedade de temas, tais como obras públicas, serviços públicos, atividades econômicas, edificações públicas e particulares, monumentos, festas e tipos populares, atividades de lazer, esportes, registrando os eventos oficiais e do cotidiano do carioca através das décadas. Aí agora é para a gente pensar um pouco no que já está disponível do nosso acervo também. Ele já está disponível para o público uma parte do acervo fotográfico, o produzido por Augusto Malta, né, e os filhos, o Aristógito e o Uriel Malta, que todos foram fotógrafos oficiais da Prefeitura do Rio e que pode ser acessado através do portal Augusto Malta. Essa parte do acervo, ela compreende mais de 5.300 unidades originais e que também fazem parte do Museu Histórico da cidade, que compõe uma forma de amplo olhar e aspectos sobre a vida urbana. O acervo cartográfico, que mais tarde a gente vai estar falando mais, né, e vai ser muito importante para o Imagine Rio, ele é constituído por mais de 3.600 unidades documentais, que são compostas basicamente por plantas, mapas e cartas da cidade. E a data limite ela perpassa 1790 até 1977. Esses acervos tratam, sobretudo, da abertura e das alterações dos logradouros públicos e das obras e reformas civis realizadas nesses locais. Por fim, né, a documentação textual, que é uma outra subgerência, que é a documentação escrita, ela compreende 2 tipos de registro, os documentos manuscritos e os documentos impressos. E as datas limite, elas vão de 1565 a 1985. São mais de 4.000 metros lineares, né, de documentação textual, e essa quantidade ultrapassa a cifra de 3.500.000 unidades. Grande parte desses mapas, plantas e plantas de situação, aforamentos, estão na documentação escrita, né? A guarda definitiva do Arquivo Geral, que tiveram a sua origem em administração pública diversa, como destaque Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Conselho de Intendência Municipal, a Prefeitura do Distrito Federal e o Estado da Guanabara. Um destaque que é muito interessante é o de licenças para obras, que é um permanente nosso, e ele é totalmente crescente, ele vai até hoje, porque ele é produzido pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a partir da solicitação dos proprietários para a realização de construções de imóveis ou reformas. Este acervo é composto por plantas de fachada, em sua maioria partes integrantes de processos, e é de suma importância para a memória urbanística da cidade do Rio de Janeiro, pois através dos documentos que o compõem pode-se perceber a trajetória ocupacional, né? Os diferentes estilos arquitetônicos que marcam época, plantas de imóveis importantes da cidade e demonstra o surgimento de diversos bairros. Aí, dando continuidade, né, no que a gente tinha pensado mesmo, nesse momento de integração com as outras instituições, né, e foi tocado isso nas primeiras falas, transcender, né, essa representação do Rio de Janeiro que privilegie somente esse olhar pautado tanto no centro e na zona sul, né? E aí eu acho que também é uma parte nossa de alimentar esse banco de dados e assim com as outras instituições de fotografias, imagens, mapas e plantas das outras regiões como a zona norte, a zona oeste, os subúrbios, as comunidades e as favelas. E também é necessário, por outro lado, que a gente comece a pensar um pouquinho também nessa importância dessa catalogação e indexação. E, da mesma forma que os fotógrafos acabaram, né, privilegiando, em certa medida, uma representação da cidade do Rio de Janeiro, pautando assim, fotografias da Zona Sul e Centro, nós também, né, com esse projeto, precisamos dar destaque a essas produções que fomos acabando deixando um pouco de lado.
E a gente acaba sentindo isso um pouco do nosso lado também, enquanto catalogadores, pesquisadores, da indexação de regiões periféricas, como comunidades, favelas e no subúrbio carioca. Então, o nosso olhar também tem que mudar, e essa é a proposta do MS, que é muito interessante para todos nós, que é buscar em nossos acervos essas regiões, localidades, e como melhor descrever e difundir também essas localidades e fotografias. E aí, como com essa minha experiência, né, enquanto estagiária no IMS, eu pude observar essa importância dos metadados de georreferenciamento para catalogação e também para indexação de categorias nas fotografias. Nós, do Arquivo Geral da Cidade, podemos nos beneficiar e muito com a utilização desses metadados. A gente pode entender, né, de onde o fotógrafo tirou a fotografia, o que nos permite entender melhor a área espacial, né, e as sucessivas mudanças urbanas que foram ocorrendo com o tempo. E ainda mais quando podemos observar isso dentro da interface do Imagineering, utilizando mapas que cobrem o período da fotografia catalogada e entendendo o ângulo em que ela foi tirada, né, a sua tomada. A gente conversando com o Sérgio, com o Martin, né, para estar falando aqui com vocês hoje, a gente conseguiu entender que, no primeiro momento, a gente consegue oferecer uma representação parcial, né, do nosso acervo, tanto dentro da documentação especial, né, que, como eu falei, como da documentação escrita. Devido ao recorte que a gente está propondo aqui hoje, e buscando fugir realmente desse reducionismo da representação do Rio de Janeiro, somente pautado pela Zona Sul e pelo centro, a gente pensou no primeiro momento que seria mais produtiva a inserção de fotografias, fotografias aéreas, iconografia, mapas e plantas da cidade que representam regiões do subúrbio carioca. E alguns exemplos que a gente já deu uma olhada, né, são as regiões da Zona Norte e Oeste, a abertura das avenidas Presidente Vargas e Brasil, o Morro da Favela, a cruzada, que é lá no Morro do Pimenta, as comunidades da Rocinha, Mangueira e Jacarezinho. E teriam outras possibilidades também. Esse não foi um olhar mais rápido, e principalmente na escrita, a gente tem muita coisa muito interessante aqui. Oi? Tá funcionando? Tá. Teriam outras possibilidades, essa foi pensada para um primeiro momento, né? Só um comentário à parte, falaram que era para ser imaginário, mas em português eu falo muito Imagine Rio, né? Que eu vi o Martin também falando, que funciona também. Aí, e pensando um pouco isso na catalogação, também puxando um pouquinho de sardinha para a prefeitura, a gente utiliza muito na catalogação o ruas.rio para os pesquisadores e catalogadores presentes. O Rua.rio, da prefeitura, ele te dá, a partir do nome da rua, ou o antigo ou o atual, toda a história pregressa, né, da rua, e essa possibilidade ajuda muito na catalogação, na nossa catalogação, né, pelo menos o ponto de partida para uma pesquisa mais apurada. Por fim da minha fala aqui com vocês hoje, eu trouxe um pouquinho de um projeto nosso que a gente acha que tem tudo a ver, nós do arquivo, achamos que tem tudo a ver com o projeto aqui hoje, chama Fachadas Cariocas. E depois eu vou pedir só para isso. A série Fachadas Cariocas é uma das ações pelas quais o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro vem trabalhando a difusão de seu acervo nas redes sociais da instituição. Até o momento, foram produzidos 6 pequenos vídeos em que o espectador seguidor vê um croquis antigo da cidade se transformando numa imagem real, atual, da fachada retratada no croquis. Trata-se de uma iniciativa conjunta de 2 áreas do Arquivo Geral da Cidade: a subgerência de documentação escrita e a coordenação de promoção cultural. A primeira é responsável pela seleção e indicação dos croquis, que fazem parte do processo que chegaram ao arquivo, como parte do fundo da Secretaria Municipal de Urbanismo, que está sob a sua guarda. Já a segunda, área responsável pela produção de conteúdo para as redes do arquivo, cabe a gravação do vídeo, mostrando a fachada, e a edição da peça. Aí incluídas a animação da transição do desenho para o vídeo, a inserção de música e a aplicação de cartelas com textos informativos sobre o edifício retratado no vídeo. É prevista
vocês depois vão poder acompanhar no YouTube do Arquivo Geral da Cidade, né? Ela é prevista para ser mensal, né? Um vídeo a cada mês. E a gente, até o momento, já retratou 6 croquis. Agora, no momento, a gente vai retratar a Igreja Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé. E assim, eu encerro essa breve apresentação. Muito obrigada. Bem, eu passo a palavra então a Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional. Acho que a gente segue então nas apresentações para depois conversarmos um pouco. Tá. Não, vou ficar aqui, obrigado. Então, boa tarde. Estão me ouvindo aqui? Está funcionando? Tá, né? Boa tarde, colegas. Boa tarde, Sérgio. Em primeiro lugar, boa tarde, Martim. Cadê o Martim? Está lá, não? Está ali no palco aqui. Está ali, claro. Esqueci. Está lá o Bruno. Enfim, boa tarde, colegas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu estou representando a biblioteca, eu já estou aposentado, mas ainda estou atuando como curador do portal Brasiliana, junto com o Sérgio, né, somos parceiros, mas é um portal que tem muitas instituições, né, e que está crescendo, né, então a gente apenas puxa, tem a Andréia, que está aí, Vanderlei, né, que tem cuidado da edição do portal, enfim, é um trabalho de equipe. Roberta, que está aí, o Vinícius não pôde vir, enfim. Bom, o que havia sido conversado, né, Sérgio Martim, era que eu deveria falar um pouquinho da biblioteca e das nossas possibilidades de contribuição, né, no campo da cartografia, da fotografia, do desenho, como que a biblioteca, né, ou o que a gente propõe para contribuir, né, incrementar o portal. Pode passar, Martim. Então, bom, já falei que eu sou curador pela BN desse portal, né, a publicação dessa semana, claro, é o Brasil do Futebol, a Paixão Nacional, que a Andréia... E aqui a gente tem uma série de instituições, né, importantíssimas, pilares, que participam, sempre com acervos de fotografia, acervos históricos, acervos de domínio público. Pode passar. E, claro, por trás disso, no meu caso, está a Biblioteca Nacional, que tem uma biblioteca digital bastante importante. Acredito que muitos de vocês devem se valer dela. Pode passar. Claro, dentro da Biblioteca Nacional Digital, a gente tem, né, uma interface através da qual vocês têm acesso ao acervo. A gente hoje já ultrapassou 33 milhões de páginas digitalizadas, são mais de 2,2 milhões de documentos, né? Enfim, é coisa de louco. E seguimos, né, com todas as dificuldades. Se vocês tiverem interesse de entender melhor como usar essa interface, eu lembro que no canal do YouTube da BN tem uma live que foi em 21/7/2020, se eu não me engano, onde eu e Vinícius explicamos como usar as ferramentas online. Depois dessa tem outras lives, quem tiver interesse vai lá que está tudo explicadinho, pode passar. Entrando agora no nosso assunto, né, eu quero parabenizar, né, vocês e o pessoal da Rice, a professora que está ali, uma belíssima iniciativa e que tem muito, né, para crescer, né, agregar.
Então, eu gostaria de lembrar que, começando pela fotografia, embora a biblioteca seja muito marcada pela coleção do Dom Pedro II, né, que é hoje patrimônio, inscrita no Memória do Mundo da Unesco, a gente tem muitos acervos que entraram depois, parcialmente catalogados ou não, que são muito importantes. Eu estou falando aqui só de Rio de Janeiro, né, que fique claro, que encaixariam como uma luva nesse projeto. Por exemplo, a gente tem um acervo doado pelo Raul Lima, dele e do pai dele, que tem imagens como essa, e eu vejo que sempre que alguém precisa, recorre à BN. Isso é a Zona Oeste, né, para a gente sair da Zona Sul. E eu me lembro disso, pessoal. Eu tenho 65 anos, eu me lembro de quando eu era muito novo, porque sempre era levado lá pelos meus tios que vinham ao Rio. E depois, já mais, um pouco mais velho, ia ali na Barra, comer um cachorro quente, enfim, era uma coisa bem diferente. Eu acompanhei toda essa construção da Barra da Tijuca. Então, a gente tem coisas incríveis da Zona Oeste. Está aí a Aline Lacerda, da Fiocruz, ela estava dizendo, né? A Fiocruz é a nossa parceira no Portal Brasiliana. Joaquim, a gente tem a Avenida Brasil, né? Tem, né, quando aquilo tudo era um mangue, enfim, tem acervos fotográficos, né? Eu lembro aqui, né, Sérgio, do Museu Aeroespacial, que tem o levantamento aéreo, né, uns 30, 40, 50, tem o Serviço de Cartografia do Exército, tem muitas instituições que com certeza aceitarão participar e vão agregar. Acho que essas não estão ainda, né? Não. Pensando no acervo de desenho, né, porque a gente tem um acervo de estampa e de desenho incrível. Eu trouxe uma imagem do Resheimer, que é um austríaco imigrado, mas tem o Geza Heller, tem outros artistas incríveis que representaram a cidade em momentos importantes, e eu acho que isso dialoga muito bem, né? A gente não precisa ficar só na cartografia e na fotografia, podemos ir para o desenho. Então eu trouxe um exemplo aí, pode passar. E se a gente pensar na cartografia mesmo, né, eu achei, Martim, essa folha no Imagine Rio, eu acho que é a única que está lá. Pode passar. Esse é o mapa arquitetural da cidade do Rio de Janeiro, um dos mapas mais importantes de um momento da nossa cidade, que é um mapa de 4 folhas, inclusive a BN, junto com impressores litográficos nos anos 80, acho, fez uma reedição facsimilar, um grande formato, essas 4 folhas juntas ocupam essa parede inteira. Então, assim, a biblioteca tem um dos acervos cartográficos mais importantes do nosso país, do nosso continente, né? A gente também tem muita coisa para complementar ou acrescentar. Basicamente é isso. Não, pode passar. Você tinha pedido 5 minutos, né? Então, assim, é só para despertar, mostrar que a nossa Biblioteca Nacional tem muito a contribuir, estamos abertos e prontos, tá? Que é nossa. Um abraço, obrigado. Bem, passar a palavra então ao IPP, ao Lino, por favor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Souza, eu sou... Bom, primeiro a autodescrição, né? Eu sou moreno, cabelo preto, estatura baixa, estou usando uma camisa estilo jeans com uma calça bege. Eu sou geógrafo de formação, né? E eu, vendo as apresentações dos colegas até agora, eu fico bem entusiasmado e acho muito legal a gente ter um grupo bastante interdisciplinar, na verdade, né? Quando a gente pensa na história da cidade do Rio de Janeiro, a gente vai somando partes, né? Então, assim, a gente tem aqui historiadores, geógrafos, arquitetos, tem matemáticos, achei super bacana ver também, ou seja, uma diversidade de profissionais que realmente tem interesse em reconstruir esse passado, né, riquíssimo da cidade do Rio de Janeiro. Eu venho representando o Instituto Pereira Passos, não sei se todos conhecem, o Instituto Pereira Passos é uma autarquia da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu atualmente ocupo o cargo de gerente de cartografia. E entre as diversas funções nossas, né, o Instituto Pereira Passos ele trabalha basicamente, assim, de forma bem resumida, ele é o instituto que trabalha com dados e informações da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente trabalha com os nossos colegas da Prefeitura, a Suzana está aqui representando o Arquivo Geral da cidade, a gente trabalha com todos os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro, ajudando justamente com a parte de informações, mapas, dados, estatísticas. E a gente também tem uma função de disseminação de dados, né? Então a gente tenta o máximo possível que tudo que é produzido
no cotidiano da prefeitura fique disponível para o cidadão, né? Para o cidadão, para o pesquisador, para o jornalista. A gente, na verdade, foi pioneiro lá em 2001, quando lançamos o portal Armazém de Dados. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O Armazém de Dados foi uma iniciativa pioneira do Instituto Pereira Passos em um site com divulgação de informações sobre a cidade do Rio de Janeiro. Isso foi lá em 2001. E recentemente, mês passado, no dia 26 de outubro, a gente completou 5 anos do lançamento do Data.rio, que é o nosso novo portal de dados. Então, depois, se vocês tiverem interesse, Data.rio, lá vocês vão encontrar tabelas, mapas, aplicativos, uma porção de coisas bem bacanas com informações sobre o Rio de Janeiro. Trazendo para o nosso tema aqui hoje, né, Imagine Rio, e o que a instituição, né, o IPP, tem a colaborar. Bom, a cartografia do IPP ela é responsável pela guarda de todo o acervo cartográfico, mais ou menos do século XX em diante, né? Aqueles documentos com valor histórico mais antigos, né, eles ficam na guarda do Arquivo Geral da Cidade, até pelo valor histórico e a necessidade de preservação. Agora, os materiais e produtos do século XX para cá ficam lá. A gente tem uma mapoteca, a gente tem uma boa parte do andar do nosso prédio com diversos mapas, né? O Martim colocou aqui o mapa de 1975. E dos produtos que a gente possui, né, ao longo desse mais de um século, né, de história, a gente tem plantas aerofotogramétricas, né? O pessoal que trabalha com arquitetura, com urbanismo, provavelmente está familiarizado com esse tipo de representação, né? Uma representação cartográfica, né, do território. Então a gente tem aqui as edificações, logradouros, ali tem a linha férrea ali em cima. Esse produto é um produto que tem uso técnico, né? Então todo projetista, quando a Secretaria de Urbanismo vai fazer algum projeto urbano, a Secretaria de Meio Ambiente quer fazer algum trabalho, a Secretaria de Habitação, eles usam esse tipo de material, né? Então é um material que originalmente ele tem uma finalidade bastante técnica, né? E o que eu acho legal é que a gente consegue somar, assim como tem essa interdisciplinaridade que eu falei, de ter diversos profissionais de diversas áreas, esse talvez, para a maior parte de vocês, talvez não seja um produto muito bonito. Eu acho bonito, eu adoro mapa. Mas assim, assim como a gente tem as aquarelas, que tem uma visão, mostra uma visão da história da cidade, né, do nosso território, essa é uma outra forma de você ver a cidade, né? É uma outra forma de você representar o território. E ela, somado com as outras vistas, né, a gente tem as fotografias oblíquas, né, que é a que o pessoal está acostumado, a Álida mostrou bastante na apresentação dela. Mas a gente tem fotografias aéreas, valeu, Martim. Isso é uma fotografia aérea, né? Ela não é oblíqua, ela é ortogonal, né? É uma fotografia, no caso essa é de 1975. E são, enfim, como eu falei, formas, né, de representar o território e certamente colaboram muito aí, junto com o trabalho das instituições, para o Imagine Rio, né? Sobre as lacunas que foram levantadas aqui mais cedo, né? Determinadas áreas da cidade foram privilegiadas, ou outras partes não foram tão bem representadas, né? Obviamente, como acho que não é o caso exclusivo do Rio, acho que toda cidade deve ter alguma situação mais ou menos semelhante. As partes centrais são as que, evidentemente, vão ter maior número de representações, né? Vão ter mais projetos urbanos, vão ter mais fotografias, vão ter mais acervo, né? E na parte da cartografia não é diferente. Nosso primeiro levantamento de fotografia aérea, esse aqui é de 1975, né? O primeiro levantamento que a gente tem de fotografia aérea no IPP é de 1928. Não sei se depois o Martim consegue abrir. E, evidentemente, ele foi um levantamento que não abarcou todo o território do município. Ele pegou a parte mais central, zona sul, uma parte da zona norte, né, ali na São Cristóvão.
ele foi feito em 1928. Esse aí. Essa, olha só que interessante, essa área do atual Maracanã, né? Esse aqui era o antigo Derby Clube, essa área que não está, essa área sem ocupação de edifícios, né? Então, olha que interessante, essa fotografia ela é de 1928, né? Super interessante a gente ver as mudanças urbanas, né? E ela tem todo um critério, né? De coordenadas, de precisão, de identificação, que permite justamente a gente fazer esse tipo de sobreposição com as informações mais atuais, né? Que são mostradas no Imaginary. Então, você consegue... esse levantamento, certamente, a gente deseja que vá compor o acervo do Imaginary justamente para a gente poder fazer essa sobreposição entre os diferentes tempos, né? Esse é o mais antigo. E a gente tem fotografias, essa de 1928, a gente tem fotografias na década de 30, depois a gente tem fotografias na década de 1975, tá? O levantamento de 1975 foi o primeiro levantamento que a gente fez, o território do município inteiro, tá? Então, assim, é um marco, na verdade, esse levantamento de 75, porque pela primeira vez a prefeitura contratou um serviço, né, de fotografia aérea que abarcou todo o município, independente de ser uma área ocupada, de ser uma área mais central, uma área mais rica, uma área mais pobre. Todo o território foi feito em 1975. Depois teve levantamento na década de 80, década de 90. Essa é a nossa ortofoto mais atual, que é de 2019. Né? Então é bem interessante a gente ver como evolui, né, a tecnologia, a representação antes em preto e branco, aqui é uma ortofoto colorida. Na parte da representação cartográfica das plantas aerofotogramétricas, a mais antiga a gente tem de 1908, na escala 1 para 5.000, e aí depois a gente tem vários levantamentos posteriores, na década de 20, década de 30. Basicamente é esse o nosso acervo. E ele fecha aí, né, ortofotos e plantas aerofotogramétricas. E mais recentemente, eu falo bem recente mesmo, anos 2010 para cá, eu não vou ter aí para mostrar, Martin, não está nessa parte que eu passei para você, mas a gente começou a trabalhar com modelos digitais de terreno, né? Assim, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas basicamente é uma forma de representação tridimensional do território, né? Então a gente tem o território da cidade e a gente tem a elevação de cada ponto, né? Então a gente tem a cota altimétrica. Esses levantamentos eles estão sendo feitos bem recentemente, né? O nosso mais recente é de 2019. E por que eles são importantes, né? Além da parte de aplicação, evidentemente, do dia a dia da prefeitura, ele é muito útil para você referenciar fotografias e elementos do passado, né? Foi mostrado um pouco na mesa anterior como que é necessário você ter uma referência que mais ou menos não mudou, né? Um pico, né? O pico do Corcovado, por exemplo, ele continua mais ou menos na mesma posição ao longo dos séculos, como um elemento para você ancorar fotografias, vistas da cidade. Então esse é assim, peço desculpa, eu não trouxe aqui, mas é um levantamento super recente, super moderno, uma tecnologia relativamente recente de cobertura de nuvens de ponto por meio de laser, né? Uma aeronave ou helicóptero que emite pulsos laser e aí, pelo tempo que ele demora para retornar, ele sabe a altura daquele ponto em relação à superfície terrestre. É uma tecnologia super moderna que também está tá entre os nossos produtos cartográficos. Então, assim, só para fechar, esse acervo praticamente está todo digitalizado, né? Além desses levantamentos que foram mostrados aqui, tem outros que ainda estão em papel. A gente está num esforço grande e a gente até espera que com essa parceria a gente possa avançar nisso, um esforço grande de digitalizar tudo que a gente tem em papel e depois georreferenciar todos esses elementos, né? Para permitir justamente a sobreposição dos tempos. E a gente entende que essa soma de esforços, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua área finalística,
possa se somar para poder ter um acervo cada vez mais completo e que atenda às diversas finalidades, sejam elas artísticas, sejam elas de historiadores, e no caso, assim, pensando mais no caso da prefeitura, de ordem prática, né? Esse logradouro ele foi aberto quando? Qual era o nome que esse logradouro tinha há um século atrás? Na área de habitação popular, quando que começou essa ocupação, né? A gente está falando tanto, né, de ocupações informadas, necessidade de melhorias habitacionais. Quando que essa ocupação começou? Quando é que ela surgiu? No caso das mudanças climáticas, qual era o tipo de vegetação que tinha nessa porção da cidade há 100 anos atrás? Então, assim, eu consigo pensar numa infinidade de aplicações, além de... Os mapas são lindos, enfim, além da questão estética, que é super bonita, a gente tem muitas formas de uso desse acervo. Então, acho que essa soma de esforços aqui, que está aqui nessa mesa, nas mesas anteriores, eu acho que é essencial para a gente conseguir avançar em várias questões, sejam elas sociais, urbanísticas e ambientais. Tá? Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Queria passar então agora para Andrés Pássaro, por favor. Obrigado. Meu nome é Andrés Pássaro, eu meço 1,88 mais ou menos, numa pele entre branca e morena, meio careca, óculos, blusa azul, enfim. Obrigado pelo convite, né? Eu queria agradecer, importantíssimo esse trabalho, né, de vocês, né, que estão levando já tem tempo, né. O NPD começou como um centro nos anos 80, centro de pesquisa e documentação, para alguma questão burocrática virou núcleo, né? E está na fim da linha de uma coisa que começa governo federal, poder executivo, MEC, universidades públicas, entra para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que tem um departamento de ensino em projeto de arquitetura, e lá dentro está o NPD, ou seja, o fim da linha de recurso é geralmente zero, assim, não sei, nos últimos 10 anos foram uma média de R$250 por ano. E a gente tenta, né? A gente tenta dentro dessa questão aplicar editais, auxílios e essas situações todas, né? Dentro dessa fim de linha, aconteceu um incêndio em abril de 2021 do nosso vizinho, a Procuradoria, e impactou seriamente alguns dos nossos... O acervo nos foi bastante impactado, assim. Em princípio não foram perdidos documentos, né? Temos 300.000 documentos, plantas, cortes, vistas, pranchas, né? Papel. E temos fotos também, não está claro isso, a gente acabou de captar um acervo de 120.000 negativos agora. Então, é um trabalho que não acaba, né? Que você está o tempo todo tentando conservar para poder guardar, tentando digitalizar e também captando, porque senão vai para o lixo isso tudo, né? É diferente do acervo de vocês, que está dentro de uma instituição que é o município, que produz de projeto, vai para ali, ou... Em realidade, a gente tem um acervo que são de família de arquitetos. Ele começa com o trabalho de estudantes, né, que apareceram ali dos anos de 1800, final de 1800, e não sabiam o que fazer. O professor Jorge Tchaikovsky, né, tem outras pessoas também. E como organizar e guardar isso, né, trabalho de professor, aquele professor acadêmico, né, que a ideia do acadêmico era, bom, eu ensino a prática dentro do meu escritório, faço trabalhos para a cidade, e os alunos vão no meu escritório, então tem uma mistura entre o escritório e os trabalhos dos estudantes que estão lá. Geralmente o que está lá é aquilo que não foi produzido, né, porque aquilo, sei, Arquimedes Memória, por colocar, né, ele ganha o concurso do Ministério da Educação, mas ele não é construído. Ou às vezes, né, alguma coisa é construída, mas o que é construído passa para o dono, e o que fica é aquilo que poderia ter sido feito, que poderia acontecer. Claro que temos plantas originais construídas de outras questões, né? O nosso acervo vai de final de 1800, né, Adolfo Moraes de los Rios, Heitor de Melo,
Arquimedes Memória Francisco Couchet, esses trabalhos da EMBA, que os alunos faziam trabalhos para a estação de trem Leopoldina, para a Biblioteca Nacional, para, enfim, algumas situações que estavam acontecendo no momento, né? E a gente tem esses projetos urbanos, né? Morro de Santo Antônio pelo Arquimedes, que nunca viu a luz. Você se encontra com questões, né? Um acervo ficou muito tempo fechado e, de repente, a gente está vendo, depois de cento e tantos anos, 100 anos parado, né? Mas o que mais a nível de acervo, o que mais temos são modernos, né? Os modernos. A gente tem uma coleção de cidade universitária que é dentro um pouco disso que interessa a questão urbana, que era ali onde era o Maracanã, a Quinta da Boa Vista, né? A gente tem alguns projetos que foram pedidos para o Piacentini, na Itália. Tem muito material disso. Depois, Lúcio Costa e equipe, Le Corbusier. Então, a gente tem esses projetos urbanos. Alguns são cópias, tem pouquíssimos originais, mas são cópias que não existe mais original, às vezes, né? Então, você está com materiais únicos aí, com documentação única, né? Também, a nível de... O RID tem alguns desenhos urbanos, né? A gente está falando de desenhos urbanos. Morro de Santo Antônio, né? Alguma coisa do Aterro. A gente tem alguma coisa da Marina da Glória, Amaro Machado, né? Carlos Leão, também temos mais ou menos dessa época, um pouquinho mais atrás, Carlos Leão talvez, né? Dos irmãos Roberto, a gente tem o aeroporto, Santos Dumont, né? E várias questões pontuais que eles fizeram que envolvem a cidade. Temos bastante fotografia dos irmãos Roberto, né? Também. Enfim, a gente tem o acervo do Luiz Paulo Conde, que já é uma segunda geração dos modernos, né? Que tem intervenções urbanas e tem coisas pontuais de grande porte, tipo a UERJ, né? Temos também essa segunda geração de modernos, que é Sérgio Bernardes, né? Com projetos fantásticos para o Rio. Ele não cansava de pensar a cidade o tempo todo, né? Então, tem também projetos que foram publicados e outros que nunca foram publicados ali, nunca viram a luz, né? Severiano Porto, muito pouca coisa para o Rio de Janeiro, né? Mas tem coisas. Marcos Conder também tem algumas situações, né? O que seria urbano, né? A gente tem dentro dessa ideia do que poderia ter sido, a gente tem vasta documentação sobre isso, né? Porque tem projetos, como eu falei, não foram construídos. De projetos urbanos, temos essa relação com a cidade universitária, anos 30, e tem toda a cidade universitária nos 50, 60, né? Jorge Machado Moreira. Ali tem está muito registrado isso em fotografias e pranchas, são mais de 60 mil, e a maioria disso está digitalizado, né? O grande trabalho nosso do acervo é tentar estabilizar esses documentos impactados. São mais ou menos 50 mil, que tem uma ajuda da Getty Foundation, né? Que o Fares fez essa ponte com a Getty. Eu insisto em falar nisso, ele não gosta de que fale isso, mas ele que fez a ponte para que tenha essa estabilização. E essa luta diária, né? De você captar acervo, porque vão para o lixo, senão os acervos no Rio vão para o lixo, não sei como em outro lugar, mas aqui o acervo de arquiteto, a família, o arquiteto geralmente é desorganizado, né? Sou arquiteto, e ele não organiza o pós-morte, né? Ele só vai organizar o dia a dia dele e essas coisas, tá rindo. E aí chega, sei lá, 5.000 caixas. O que eu faço? Bom, sei lá, joga no lixo, guarda as mais bonitas, dá para os amigos, vamos vender aquilo. Será que alguma biblioteca se interessa?
E aí chega tudo fragmentado isso sempre, né? Então a gente tem acervo que não tem nenhuma perspectiva porque foram dando para os amigos, os filhos, né? Olha que bonita essa do aeroporto Santos Dumont, leva, e aquele da BI, não, leva também. E aí você se encontra com coisas dessa natureza, né? Eu acho que a gente tem que, não sei, criar consciência da importância dessas coisas. E a outra angústia, a angústia de perder, né? Esse incêndio. Antes do incêndio, eu estava enlouquecido tentando fazer backup, já digitalizaram tudo. E hoje backup? Não temos backup. Não, vamos fazer backup. Toma, comprei o HD, está aqui o backup, vamos gravar o backup, tá gravando. E onde deixou? Está ali em cima do PC. Gente, tem que levar para casa, sei lá, tira dali. Se pegar fogo, perde o digital, o computador, o backup é original, né? Então, aí, essas situações doidas, né? Eu sempre fico, quando eu escrevia minha tese de doutorado, eu ficava pensando, não, se entrar um ladrão e levar, porque antigamente o ladrão entrava e levava o computador, né? Hoje não sei se é assim, mas... Aí gravava CD, não, ele não vai gravar o CD, mas se pegar fogo, não, eu mandava para minha mãe, para minha irmã, um CD, chegava um CD, guarda aí, mas se eu te pedir de volta... E é uma angústia isso. Hoje eu fico pensando, não está tudo no digital, mas se vir uma dessas bombas magnéticas que estão inventando, aí perde tudo de um dia para o outro, né? Então é uma loucura isso, enfim. Mas são essas situações. Para a gente vai ser muito gratificante participar desse projeto, né? Vai ser ótimo. Vamos, dentro das nossas limitações, assim a gente vai tentar atender, né? Não temos nada geoprocessado, né? Isso é uma questão. E, de novo, obrigado a vocês todos pelo convite. Bem, nós estamos aqui na hora, quer dizer, começamos um pouquinho atrasado a mesa. Eu queria, talvez, apenas colocar uma questão para a gente, talvez, fazer breves comentários, cada um. Mas me parece que, por um lado, nós temos algumas macro questões para microserviços, no sentido de que é evidente, e essa é uma questão que a gente ainda vai percorrer nas próximas mesas, mas nós estamos falando de conteúdos disponíveis nos acervos, né, nas instituições cariocas, né, que podem, no seu conjunto, né, e na sua interatividade, representar, né, saltos significativos para além do que nós já hoje temos, né, e que, sem dúvida, é o que devemos perseguir. Eu acho que a lógica é um pouco da espacialização dessa documentação importante, no sentido, principalmente, né, de que a plataforma represente também todas as áreas da cidade hoje, contemporaneamente, do ponto de vista dos seus usuários, do ponto de vista do público geral, e mesmo dos pesquisadores, dos seus interesses, né? Mas eu, enfim, um comentário um pouco para ouvir todos, é que eu acho que a gente tem, me parece, né, uma possibilidade de crescer muito, né, no sentido da entrada de novos conteúdos, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que me remete logo à questão da última mesa, porque nós vamos falar de sustentabilidade, no sentido até mesmo, né, da questão do volume, né, de informação a ser processado, não só a ser capturado, mas a ser processado depois para disponibilização integrada numa plataforma com um perfil como essa, né? E, enfim, de minha parte, eu acredito que, pegando um pouco o exemplo da Brasiliana, é uma plataforma muito demandada, mas ela, do ponto de vista de conteúdo, ela ainda é muito modesta. Ela tem 10 mil imagens aproximadamente, né? Então, assim, pensando que são 11 instituições, né, colaborando, se você comparar com plataformas internacionais como a Europeana e outras, mas o aspecto qualitativo no contexto, né, nosso, ele é muito relevante, quer dizer, no sentido de ferramenta que permanece sendo utilizada e permanece como um estímulo aos trabalhos institucionais, né, no sentido... Então, basicamente, eu estou apenas querendo dizer que eu imagino que é importante a gente realmente iniciar um processo múltiplo de instituições, ampliar, né, o processo colaborativo, né, e trabalhar, num primeiro momento, numa perspectiva qualitativa para, né, quer dizer, alavancar depois, gradualmente, né,
capacidades quantitativas maiores, né? Que dependem não só da capacidade de cada instituição de, né, produzir suas digitalizações, georreferenciamento, mas também da própria plataforma de se equipando, né? E aí por isso que eu tenho grande esperança nos microserviços, né? Porque eles parecem ser uma resposta para macro questões. Então, mas enfim, eram só essas considerações, mas queria também ouvi-los rapidamente, a gente não tem muito tempo, mas comentários também, e inclusive sobre questões como falamos fachadas do Rio. Acho que na nossa conversa anterior falamos também do acervo do Rafael Cosme, né, que é uma iniciativa individual de coleta no mercado de pulgas, digamos assim, nas feiras, de acervos pessoais sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, que ele tem construído uma representação muito especial, né, através da imagem, que são exatamente um pouco esse descarte das memórias individuais familiares, né, que ele tem feito um esforço enorme de recolher e que são representações visuais muito diversificadas, muito distintas, né, das representações mais institucionais, mas que agregam leituras múltiplas, não só da espacialização da cidade, mas também naquilo que diz respeito à vida na cidade, os indivíduos, né, sob diferentes perspectivas. Mas, enfim, deixo aqui aberto para quem quiser fazer alguns comentários. A gente talvez tenha 5 minutos e depois passamos para a próxima mesa. Só acrescentar algumas coisas rapidamente, algumas que eu esqueci de falar e outras em função do que os colegas falaram aqui na mesa. É interessante porque a gente está falando aqui de instituições brasileiras, né? E aí, provavelmente nos Estados Unidos ou na Inglaterra as coisas funcionam talvez um pouco diferente, mas aqui a gente sempre vive com o espectro da carência, da falta, ausência de gente, ausência de recursos, né? A gente tem, falando no caso do IPP, eu sei que não é diferente em outras instituições aqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma equipe super reduzida, um trabalho bastante amplo, com várias frentes, né? Eu adoraria poder me debruçar mais sobre a cartografia histórica, que é um tema que eu estudo desde a faculdade, mas a gente tem 1 milhão de coisas para atender, tem o prefeito quer um mapa para uma reunião que vai ter amanhã, aí tem que parar tudo que tem que atender, então a gente vive sempre numa correria constante. Mas o interessante disso é que mesmo com todas essas carências que a gente tem, de recursos, de equipamento, a gente tem uma coisa que eu acho que é um pouco uma particularidade nossa, né, aqui do brasileiro, do carioca, que é a solidariedade, né, a colaboração. Então acho que a gente tem que cada vez mais tentar suprir a gente sempre está falando de carência, mas suprir essas ausências com um lado positivo que a gente tem, que é isso, que é às vezes a facilidade da gente conhecer alguém e de compartilhar a experiência. Às vezes a gente enfrenta alguns entraves do ponto de vista burocrático, né? A gente está lá no IPP numa luta para deixar todo o acervo cartográfico disponível de graça. Mas a gente ainda tem uma portaria que regulamenta que determinados formatos têm que ser vendidos, por exemplo. Então, é isso que eu ia falar, né, da nossa possibilidade de estar sempre colaborando e se ajudando para superar essas adversidades. Essa imagem, assim, para muitos pode não ser muito fácil de ler, mas essa imagem mostra dezenas de milhares de pontos. Cada ponto tem uma informação altimétrica e tem uma resposta espectral também, que tem o tipo ali, você consegue ver o que é mais verdinho, o que é vegetação, o que é prédio. Em relação ao produto LiDAR, que é o produto 3D que eu falei anteriormente. Ali dá para ver a edificação ali no meio, com a cúpula, né? E a outra coisa, só para dar espaço para os colegas falarem, na verdade, para fazer uma propaganda, que eu esqueci de fazer na minha fala. A gente tem lá no IPP a livraria do IPP, que ela não é a maior livraria do Rio de Janeiro, né? Aliás, grandes livrarias no Rio de Janeiro são cada vez mais escassas, elas têm fechado, mas é a maior em quantidade de volume sobre o Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente tem acho que mais de 5 mil volumes sobre o Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa sobre a história do Rio de Janeiro, certamente vocês vão encontrar bastante coisa legal lá. A gente também tem a nossa biblioteca, e aí, fazendo outra propaganda, está para ser lançado, não sei se já foi, a quinta edição do livro do Maurício de Almeida Abreu. Acho que muitos devem conhecer, A Evolução Urbana do Rio de Janeiro. É um livro que é editado pelo IPP,
desde a primeira edição, que era em Plan Rio. Vai ser lançado, ou vai ser muito em breve, talvez até o final desse ano. Ele, sempre que a gente lança, ele sempre esgota muito rápido. Então, fiquem atentos que vai ser lançada essa nova edição e divulguem. Evolução Urbana do Maurício de Almeida Abreu, geógrafo, enfim. A Débora está aqui, foi orientanda dele, o Felipe e eu fomos alunos dele, felizmente. É uma obra maravilhosa que conta a evolução do Rio de Janeiro. Era isso. Só queria salientar um pouco que a gente acha que o Arquivo Geral acha que vai ser uma associação muito incrível, assim, porque nesse primeiro momento é uma coisa, realmente, uma parte parcial do acervo. E a gente acredita que tem muito mais, né, de onde estão vindo essas plantas, essas fotografias aéreas, assim também fazendo um pouco da nossa propaganda. A gente está com o Portal Augusto Malta, que está liberado para pesquisa, e o arquivo virtual também. E no arquivo virtual você consegue ter acesso à nossa documentação e à documentação escrita também. E também recebemos os pesquisadores na instituição. Então, eu acho que é muito promissor porque, mediante, né, os tópicos, a gente pensou nessa primeira parte do acervo. E foi muito enxuto, né, o que a gente tem a disponibilizar. Então, acho que vai ser muito profícuo e vai ser contínuo por algum tempo. Então, é um pouco nesse sentido também. E, como prefeitura, né, a gente sempre vai estar tendo essa nova documentação chegando, principalmente de LO, né, licença de obras. Então, é um pouco isso. Então quero agradecer a todos. Aquilo que vimos na tela agora há pouco era exatamente essa menção ao acervo, essa iniciativa do Rafael Cosme, que é uma coletânea de imagens históricas da cidade interessante, sob esse ponto de vista da fotografia amadora, né, familiar. E agradeço então a todos, tá? E a vocês um pouco também, e seguimos para a próxima mesa. Nós vamos não fazer um intervalo, vamos já imediatamente passar para a próxima mesa, tá?